Olá, pessoal. Não sei quem tá por aí, fala se tá me ouvindo. Vou colocar o fone para ficar um pouco melhor. Ainda falta alguns minutinhos para começar. Olá, pessoal. Quem estiver por aí, escreve para mim que está aí online, para eu saber quem está por aí. Boa noite, quem está chegando. Ainda falta 2 minutinhos para dar 8h30. Quem for chegando, vai escrevendo. Olá, Josi, boa noite. Que bom que você pôde se conectar. Grazi, boa noite. Bom vê-la por aqui. Ótimo, Josi. Daqui a pouco a gente já começa. Ainda falta um minutinho, dois. Vou aguardar também o pessoal chegando. Só um momentinho, eu vou pegar uma aguinha que eu não peguei ainda. Quem mais está por aí, gente? Quem for chegando, vai se apresentando. Olá, Bruno. Prazer em tê-lo aqui.
Só não posso ficar nervosa. Vamos aguardar mais um pouquinho. As pessoas estão se conectando. Olá, quem for chegando, vai avisando, vai falando que está aqui, escrevendo na salinha de bate-papo, assim eu sei. Olá, pessoal. Ah, obrigada, Bruno, pelo enquadramento. Foram vários treinos hoje. Para quem não sabe, gente, o Bruno está sendo minha inspiração para fazer muitas coisas. Sendo meu grande influenciador hoje em dia, principalmente no mundo digital. Assim como a Grazi, que está aqui também comigo assistindo, me acompanhando, me suportando nesse momento. Olá, Fernanda, tudo bom? Bom você estar aqui. Nossa, fico muito feliz o pessoal aparecendo. Muito legal. Tá ótimo, Fernanda. Ainda estou aguardando o pessoal entrar, mais 2 minutinhos a gente começa. Tá? Dá os 5 minutinhos de praxe, de tempo do pessoal entrar. Olá, Fernanda Carvalho. Para o pessoal entrar, para daí eu fazer a apresentação. Tá? Bom, gente, essa é a primeira live que eu estou fazendo, né? Espero que seja a primeira de muitas, principalmente sobre esse tema que me encanta tanto. E se der algum probleminha técnico, peço a colaboração de vocês, um pouco de paciência, embora eu tenha feito vários testes hoje, mas sabe como que são, às vezes, falha de internet, alguma coisa assim, né? Se cair a internet, a gente volta a se conectar no mesmo link, tá ok? Ah, Bruna, imagina, não precisa pedir desculpas publicamente quanto ao evento. É que eu tenho uma bandeira um pouco feminina, assim, não feminista, mas eu sempre gosto de puxar sardinha, tá? Me entendi a sua colocação. O evento estava de alta qualidade. Bom, pessoal, hoje o convite de hoje vai que a gente sabe que está chegando as férias, molecada fica em casa, as mães muitas vezes ficam desesperadas, e tem várias questões que a gente pode trabalhar durante essas férias, que é exatamente algumas habilidades emocionais e sociais. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouco que eu tenho estudado, principalmente no último ano e meio, mais ou menos, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas na área de sono e depois em habilidades socioemocionais especificamente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês por aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Quero, né? Eu tenho trabalhado com desenvolvimento pessoal já há alguns anos, vim de uma transição de carreira, eu trabalhava em grandes corporações, multinacionais, liderando times, equipes internacionais, e decidi seguir o meu sonho, que era exatamente trabalhar com desenvolvimento humano. Então, fui estudar toda essa área, já faz 6 anos que eu estou estudando bastante, e agora resolvi me apresentar ao mundo e começar realmente a implementar os projetos. Né? Essa é a minha grande paixão. Tá ok? Deixa eu ver se mais alguém entrou. Quem foi entrando, gente, vai escrevendo, tá? Tô vendo que entrou mais uma pessoa, para eu saber quem tá aqui. Tudo bem?
coração tá batendo forte, eu vou precisar usar as técnicas que eu ensino para as crianças, para usar aqui na live, de relaxamento e controle, respirações profundas, e também aprender que mesmo com medo, a gente deve seguir, que o medo não nos deve paralisar. Uma das coisas que a gente também treina e ensina as crianças também a fazer. E nada como exemplo para ensinar, né? E a gente passar por esse exemplo. Bom, pessoal, eu vou começar a fazer a minha transmissão, tá? Quem for chegando, eu peço para ir escrevendo, que eu estou acompanhando aqui as mensagens. Pode ser que em algum momento, durante o bate-papo, eu fique um pouquinho, não respondo algumas coisas, para poder focar na minha fala e passar o melhor conteúdo, o melhor de mim nesse momento, tá ok? Mas a partir do momento, conforme eu for dando uns intervalos, eu for lendo, eu vou respondendo as dúvidas durante o processo. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela agora e vai sumir a minha imagem, mas vai sair a apresentação. Bom. Eu tô um pouquinho gripada, então... Então, a tosse pode ser que venha de vez em quando. Que bom, Grazi, que a transmissão está ótima. Muito obrigada. Bom, pessoal, todos estão vendo a apresentação? Acho que está clara, né? Beleza. Férias e habilidades socioemocionais. Tem uma frase da doutora Paula Barrett, que é uma psicóloga australiana, que fala assim, não é o que você faz pelos seus filhos, mas o que os ensinou a fazer para si mesmos que o transformará em seres humanos de sucesso. Essa é uma frase que me marca bastante e eu gosto de começar com ela. Lembrando que eu também sou mãe, né? Sou mãe de 2 meninos, né? Então, tenho essa experiência da maternidade, da maternagem e do dia a dia também, de estar passando, né, essa experiência de vida para um outro ser que eu acho que acaba contando bastante, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, né? Quem não passa por isso, principalmente quem vive nas grandes cidades. Sei que tem gente aqui de outras regiões do Brasil, né? Temos a Grazi de Minas, eu não sei se tem, acho que tem gente do Rio de Janeiro também, que vive esse caos, né? Os nossos trânsitos, o dia a dia, você leva muito tempo para ir de um canto para outro, geralmente atolado no trabalho, né? Com um monte de informação. Temos hoje em dia na nossa mídia muita imagem estereotipada, né? Muita informação que vem para todos os lados com os celulares conectados. Na mídia, muita informação da parte sexual. Temos também as marcas bombardeando a gente a todo momento, uma idealização do corpo muito grande, né, e uma aspiração, um desejo de ser aquele modelo ideal, e no meio de tudo isso, o tempo sempre correndo atrás da gente, né. Consequentemente disso, esse mundo que a gente vive é altamente demandante, é um mundo muito estereotipado, voltado para o consumo em caso extremo, né, que nos torna escravos do tempo e do sucesso material, e um mundo muito violento. E interessante é que é uma violência não só realmente de rua, né, de bandido, de assalto, mas sim muitas vezes uma violência até na comunicação e nas relações internas, familiares e nas relações com os mais próximos, porque a gente é tão bombardeado dessa violência diária que acaba se refletindo no nosso comportamento e nas nossas relações, né. E é sempre aquele conflito, né, do ter versus o ser, né, até onde a gente quer ter as coisas, né, em detrimento do que a gente é de fato, e quais são os nossos reais valores. E os nossos filhos, né, como que ficam nesse mundo todo? A gente correndo o dia inteiro para trabalhar, para ganhar o pão nosso de cada dia, né, nossos filhos bombardeados por imagens a todo momento, como que eles ficam, né? Muitas vezes eles ficam assim, agressivos, muitas vezes eles ficam com raivas, impacientes, outras vezes eles ficam deprimidos, outras vezes eles ficam atolados nos trabalhos de escola, sem ter muita ajuda o que fazer, e exaustos também. O estresse começa cada vez mais tomar as crianças mais cedo. Né? Gente, tá tudo claro? A comunicação tá boa por aí?
Bom, vou dando continuidade. Tá? Então, vai chegando as férias, né? Nessa chegada de férias, o mundo dos sonhos que desejamos é tudo isso, né? Crianças brincando felizes, né? A gente tá com um friozinho, mas tá com um solzinho lindo aqui em São Paulo, nessas manhãs. Crianças brincando calmamente com os amigos, no parque, brincando de bambolê, de bola. Essas imagens lindas, né? Que a gente mais almeja de tranquilidade e felicidade. Porém, a realidade é bem diferente, né? A gente vê caos total muitas vezes, né? Quem tem irmão em casa, então, a casa fica de perna para o ar. Se chove, a sala da casa vira exatamente o parquinho, né? O quintal vem para dentro da sala, né? Ou a área de playground vem para dentro da sala, né? Boa noite, Eusisa Ferreira, tá? Bem-vinda aqui na transmissão. É, bem isso mesmo, né, Elzira? Você tem 5 filhos, a está falando que tem 5 filhos, e é exatamente assim, né? Acho que essa imagem aqui da criança bebendo leite junto com os gatos também para mim me marcou muito, né? Tem até um vídeo no YouTube que mostra também essa outra imagem das crianças que espalharam, na verdade, farinha por toda a casa, né? E muitas vezes, né? E como que fica a gente nessa? Né? A gente fica assim, né? As mães em geral e os pais também, né? Não deixando os homens de fora, embora eu não coloquei imagens masculinas aqui, porque hoje em dia, com os homens trabalhando muitas vezes em casa, também começam a compartilhar, né? Começam a compartilhar essa dinâmica que a gente tem nas relações familiares, entre fazer várias coisas e coordenar essas coisas com os nossos filhos, né? Então, a gente chora ou a gente se desespera, né? E se torna aquela situação muito cansativa, muito maçante das férias. Né? E é um desgaste emocional para todos, gente. Isso a gente não pode desconsiderar. O desgaste emocional, ele se manifesta de diversas formas. Eu coloquei aqui 3 blocos principais, né? Uma delas é nos nossos pensamentos, né? Tanto os nossos de adultos, quanto das crianças. Tá? Seriam preocupações excessivas, pensamentos negativos em relação à vida, falta de atenção, a gente começa a não lembrar mais as coisas, não consegue focar mais. Também esse desgaste emocional se manifesta muito nos comportamentos de agressividade, muitas vezes de fuga, outras vezes de evitar uma determinada situação, né? E também corporais, muitas vezes as crianças manifestam, né, também questões corporais. Acho que no adulto se manifesta muito mais tensões musculares, por exemplo, e dores de estômago, sudorese, insônia, agitação. E nas crianças, uma das coisas que é bem intensa, é a questão de dores no estômago, por exemplo, né? E às vezes até agitação também. Às vezes a gente acha que uma criança agitada, ela já tem um determinado diagnóstico, um rótulo às vezes de 3 letras, mas muitas vezes não é um desgaste emocional momentâneo que está passando por determinada agitação. Então a gente precisa olhar com cuidado, antes de entrar até com alguma medicação. E por que as habilidades sociais e emocionais, elas são importantes, né? A gente precisa perceber que somos seres sociais, né? A gente vive em sociedade, a gente isolado, a gente não fica contente. Ainda que a formação técnica seja importante no desenvolvimento, ou seja, aprender a ler, a escrever um idioma, aprender informática, tudo isso é super importante, né? Mas aprender a lidar com desafios, estabelecer metas, ter empatia, saber se expressar, lidar com as próprias emoções e conviver de maneira harmoniosa são habilidades fundamentais para a vida. O grande diferencial de sucesso acadêmico e profissional é a inteligência emocional e social. Essas são as habilidades requeridas, né, aos estudantes para o século XXI. E o que são habilidades emocionais, habilidades socioemocionais? São competências socioemocionais que incluem um conjunto de habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, se relacionar com os outros, gerenciar objetivos de vida, como autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas. Precisamos lembrar que essas são habilidades utilizadas no dia a dia, né, cotidianamente, nas diversas situações da vida, e integram o processo de cada um para aprender a conhecer, aprender a conviver,
aprender a trabalhar e aprender a ser, ou seja, são parte da formação integral e do desenvolvimento de todos. No século XXI, a interconectividade e a crescente complexidade das transformações sociais e tecnológicas, entre outras, tem ampliado a relevância dessas competências para a realização no âmbito pessoal e do trabalho social. Afinal de contas, quanto mais conectado a gente está e usa um aparelho ou um computador, um celular para falar com os outros, a gente vai perdendo algumas habilidades de interação pessoal. Então, isso está se tornando cada vez mais necessário na nossa sociedade, principalmente com essa geração que está altamente conectada, né? Já nasce totalmente conectado hoje em dia. Pessoal, tô vendo que tem bastante gente que entrou agora na sala. Vou falando para vocês irem escrevendo os nomes, dando boa noite, para eu saber quem tá ok? Porque senão não sei quem está participando. Se tiver algum problema de comunicação, me dá um toque. Eu vou tomar mais um golinho de água, que a minha garganta está bem seca. Vamos continuar. E o que são habilidades socioemocionais? Continuando. Eu trabalho com o programa Amigos. O programa Amigos, ele foca inicialmente nessas 6 habilidades, que seria atenção aos sentimentos, momento de relaxar, ideias que ajudam, aprender a gerar soluções, orgulhar-se do seu trabalho, e esteja com sua rede de apoio, e sorrir e lembre-se de ser corajoso. Vamos entrar um pouquinho, não profundamente em todas, que eu acho que não vai dar tempo, hoje senão a live teria que ser de 2 horas, mas vamos entrar um pouquinho em algumas delas para vocês entenderem um pouco. E também ver como que a gente pode fazer isso em casa, que eu acho que é essa que é uma coisa importante que eu quero deixar para vocês hoje, né? E a gente sabe que as pessoas que conseguem lidar com as suas emoções, ter empatia consigo e com os outros, ter ferramentas para se autorregular, ou seja, quando estiver com raiva, saber como controlar essa raiva para expressar ela de uma forma adequada. Saber olhar o mundo com viés positivo de vida. Saber buscar alternativas para superar obstáculos. Saber construir redes de apoio, ajudando e pedindo ajuda quando necessário. E desenvolvendo o sentimento de gratidão. Quando a pessoa consegue juntar a maior parte dessas competências, ela se torna uma pessoa mais resiliente, uma pessoa com maior resiliência. E afinal, o que é resiliência? Resiliência nada mais é do que a capacidade de superar a adversidade, alcançar bons resultados, independente dos eventos da vida e das circunstâncias. É aprender a dar a volta por cima. E isso a gente faz desde pequeno. Cada faixa etária tem os seus desafios próprios da faixa etária. Por exemplo, a criança por volta dos 2, 3 anos, o grande desafio é tirar as fraldas. Depois, por volta dos 6 anos, já o processo de alfabetização, que é uma mudança muito significativa. Um pouquinho antes, por volta dos 5, é aprender a dormir sozinho. 4, 5 anos, aprender a dormir sozinho, sem os pais mais, né? Até a gente chegar à fase adulta, o final da adolescência, que é passar no vestibular, conseguir depois um emprego, e aí nós temos diversas, e depois posso fazer uma live só com esses desafios de cada faixa etária, é um assunto bem interessante também para a gente trabalhar, tá? Para eu compartilhar com vocês, porque cada faixa etária realmente tem um desafio específico. E aí, para promover a resiliência, a gente tem 2 grandes fatores, que é um plano de vida saudável, que a gente fala, isso é toda uma comprovação científica, a gente tem isso nesse pilar, com relação à neurociência, tem contribuído muito, entendendo o funcionamento do cérebro e das nossas ações, né? Então, a questão de higiene do sono, alimentação saudável, atividades físicas e exposição para a natureza, são fatores que ajudam muito a gente a desenvolver um controle emocional e estar mais resiliente para as transformações, os desafios diários. Afinal de contas, é até fácil a gente pensar, né? Quem aqui não fica com raiva muitas vezes quando está com fome e não consegue se controlar e nem pensar direito? E quando a gente vai, então, umas 2 noites trabalhando, assim, direto, né, em projetos,
dormindo 1, 2 horas, chega uma hora que não consegue nem mais pensar, só operacionalizar as coisas. Quiçá conseguir, né, manter um autocontrole frente a uma adversidade. Um outro pilar importante são as habilidades socioemocionais, que aí são os itens, né, a gente aprender a normalizar as emoções, né, e é todas essas habilidades de resolução de problemas e de interação com os demais. Olá, Cris, boa noite, que bom que você está aqui. Fernanda Campos também, que legal. Bom, como trabalha o método Friends ou o método Amigos, né? Ele trabalha com esses dois pilares, né? O tripé realmente das atividades, das rotinas diárias, né? Que seria uma alimentação saudável, higiene de sono e alimentação, e todas as atividades, a atenção a emoções, a questão de você regular suas emoções pelo relaxamento, aprender a lidar com os pensamentos que não ajudam muito, aprender processos de gerar soluções, né, orgulhar-se do seu trabalho, que a gente é algo que não costuma, né, aprender por aí, e também aprender de sorrir, né, ter um viés da vida, um olhar mais positivo para as coisas, que é algo que evolutivamente a gente não tem. Esse é um outro tema que a gente posso marcar uma live para falar com vocês. E aí, como podemos fazer isso em casa? Eu acho que essa que é a grande sacada hoje, tá? Por exemplo, atenção aos sentimentos, né, que é esse é o primeiro item que eu trabalho com as crianças, quando faço os trabalhos em grupos, né, porque são grupos, em geral, são grupos de 4 a 6 crianças, na faixa etária de 4 a 7 anos, grupos até 8 crianças, na faixa de 8 a 11 anos, e de 12, eu faço a adolescência, eu costumo fazer em 2 grupos, de 12 a 15, depois de 15 a 18, e depois os adultos acima de 18. Né? Aí os grupos podem ser um pouco maiores, porque já tem uma outra dinâmica. Embora na segunda-feira eu vou estar começando um grupo de adolescentes, né, que a filha da Josi, inclusive, vai estar participando, né, Josi? E esse grupo vai ter só quatro jovens, porque eu quis um grupo bem pequeno, acolhedor, para a gente trabalhar um pouco mais a fundo essas questões todas. Então, se a gente pensa com as crianças, por exemplo, a fazer em casa, né, quando uma criança, principalmente quem tem um irmãozinho, que vai chegar um irmãozinho, né, Cris? E você tá aí que já, daqui a um aninho, deve estar, menos de um ano, tá chegando o irmãozinho. Quem tem 2 filhos em casa sabe que é bem esse quadrinho aqui, né? Manda o bebê embora, mamãe. Você não quer isso? Você sabe que gosta dele. Era uma resposta padrão da gente dar à criança, né? A gente negar isso que a criança está falando. Então, em vez de a gente fazer isso, a gente tem que acolher esse sentimento. Por trás dessa fala da criança, tem algum sentimento dela que precisa ser acolhido. É uma necessidade que precisa ser atendida. Então, vamos tentar expressar para a criança o desejo dela. Então, uma outra fala que o pai poderia dar seria: você não quer o bebê aqui, às vezes gostaria que ele fosse embora. Ou seja, está acolhendo a fala da criança. Na hora que essa fala é acolhida, a criança se acalma. E ela se sente presente, ela se sente ouvida. E toda a situação que se desenvolve a partir daí, muda. E eu tenho experiências práticas, realmente, de casa com isso. A partir do momento que eu passei a ouvir, de fato, os meus filhos, quando eles manifestam um sentimento, a relação até entre os irmãos melhoraram, porque eles se sentiram reconhecidos. Olá, Juliana, obrigada por estar aqui. Um outro exemplo. Ele faz de propósito, arrota quando eu estou por perto. A filha reclamando para o pai. Pai, grande coisa. Coisas do dia a dia, né? Porém, para a criança, naquele momento, é uma grande, ela está se sentindo incomodada. Quem tem mais de um filho em casa sabe como são essas coisas. Né? Aí uma abordagem de um adulto com essa criança pode ser: você acha que ele faz isso só para te irritar? Isso mesmo. Ou seja, você acolheu, você não ignorou o que a outra pessoa disse. Você acolhendo isso, a pessoa fica bem mais calma.
Ah, legal, Carlos, exatamente isso. É interessante a ideia de transformar as pessoas e tornar o mundo melhor. Essa é a intenção mesmo, né? A gente se observar no dia a dia nas nossas interações e realmente conseguir, né, transformar o mundo através das nossas ações diárias. Uma outra coisa que é importante a gente fazer nessa atenção aos sentimentos, e aqui eu coloquei um exemplo de brincadeira para se fazer em casa, né, é conhecer e falar sobre as emoções. Se importar com ensinar e se importar com o sentimento dos outros. Ou seja, primeiro a gente ensina a criança a reconhecer a emoção. Então, se ela está com brava, a gente conhece, isso que você está sentindo é raiva. A gente nomeia essa emoção para a criança. Se a criança está triste, a gente nomeia. Ah, isso que você está sentindo é tristeza. E é importante a gente observar que as emoções, elas têm expressões no nosso corpo físico. Então, antes da gente expressar isso para as crianças, é importante a gente começar a observar isso na gente, para ser, na verdade, para ser verdadeiro na hora que você for contar isso para a criança. E uma das formas também de se fazer isso, principalmente com a criança e ajuda até a gente adulto, é brincando. Então, um dos exemplos que eu coloquei aqui foi o boliche das emoções. Então, você pega garrafas PETs em casa, coloca, coloca um papel, desenha expressões, né? Eu sugiro, aqui estou com várias expressões, mas o que eu sugiro é desenhar as expressões básicas. E aí, se vocês pesquisarem no Google, vai achar até templates, modelos fácil, né? E para colocar nessas garrafas, pega uma bolinha e faz o boliche. As garrafas que ficarem em pé, a criança tem que representar a emoção, por exemplo. É algo que eles gostam bastante. Aí uma outra variação dessa brincadeira das emoções é colocar isso com o outro, né? Pensar o seguinte: ah, ficou bravo, ficou a cara de raiva. Ah, em que situação que meu irmão fica com raiva? Aí você ensina a criança a se colocar no papel do outro e entender em que momentos que o outro fica alegre, fica triste, fica com raiva, fica com medo. E comece a identificar isso nos outros também em si. E percebe que é algo comum, né? É uma brincadeira bem interessante. Uma outra variação disso, que é o que eu uso, é o dado. Acho que vai ter uma foto mais para frente, que são os dados das emoções. Você joga o dado e o lado do dado que cair, você, na verdade, faz uma brincadeira com aquela emoção, ou representar ela no corpo, ou citar, relatar um momento que você ficou assim, isso com as crianças mais velhas. Com as crianças mais novas, até 7 anos, a melhor coisa é fazer uma encenação mesmo. E as crianças gostam, e essa brincadeira das garrafas é interessante, porque tem um processo, né? Você não vai comprar algo pronto e colocar, tem um processo de fazer. Então, nas férias, já é uma atividade que dá quase aí 2 dias, né? Porque você vai fazer isso e vai estar fazendo, conversando sobre emoções, porque vai estar desenhando, então ele vai estar representando aquilo, e depois vai estar brincando de uma forma lúdica. Então, é bem bacana. Momento de relaxar. Ou seja, a gente ter técnicas para aprender a relaxar é uma outra coisa que eu acho importante estar passando para vocês. Porque o que adianta eu saber identificar a raiva em mim, mas não saber parar e ir lá correndo e bater no amiguinho? É o que acontece com as crianças. Então, ela precisa o quê? Parar o comportamento, muitas vezes, de agredir um amigo. Para isso, ela precisa reconhecer a raiva em si e aprender a se autorregular. É o que a gente chama de autorregulação. E aí, a respiração é a melhor coisa para isso. Então, aqui tem duas técnicas que trabalham a respiração, e para fazer com as crianças. Uma delas é respirar como uma abelha. Eles gostam bastante disso, né? Então, como que é? Tapa as 2 orelhas com os teus polegares e tapa os teus olhos com o restante dos dedos. Mantém os lábios fechados e inspira profundamente pelo nariz, contando 1, 2, 3, 4, como se estivesse a cheirar uma flor. Enquanto inspira, tenta ouvir a tua respiração. Ouvir a respiração, ou seja, o som interno da respiração. Olha que interessante, uma conexão realmente consigo, né, com o fisiológico.
Aí depois expira devagarzinho, contando pela boca, contando 1, 2, 3, 4. Enquanto faz um leve zumbido. Repita tudo desde o início, umas 3, 4 vezes as crianças gostam, por causa do sonzinho que faz, né? Porque zzz. Então, imitar a respiração da abelha. Para aqueles que gostam de ver, são muito visuais, e vale muito a pena também fazer essa outra respiração das mãos magnéticas, que é uma variação, pode fazer um dia outro, né? Que é inspirar profundamente pelo nariz, expirar completamente através da boca, e aí você estica os braços para frente, à altura dos ombros, e coloca as mãos com a palma virada uma para a outra. Imagina que existe um ímã que vai aproximando as duas mãos lentamente. As duas palmas das mãos vão ficando cada vez mais perto, até quase tocarem, mas elas não se tocam. Depois afasta lentamente as mãos, voltando à posição inicial. Continua a respirar e a repetir esse exercício. Então, ele coloca um foco, esses são exercícios de mindfulness para crianças. Eles colocam o foco na atenção presente, e a mente, ela tem que focar na respiração e no movimento que está fazendo, ou no som da respiração. Então, todos os pensamentos e agitações acabam diminuindo. E são atividades de brincadeira que elas acabam gostando de fazer. Acho que esse que é a grande... o lado divertido, que tem que ser divertido, não só para adulto, mas para criança também, principalmente para criança. A gente, peço desculpa para vocês, mas é que minha garganta tá ruim já há uns 15 dias. Ai, que legal, Juliana, tá assistindo com a sua filhinha de 6? Então, Juliana, você vai gostar. Depois você pode entrar no computador nesse site, que eu posto o link aqui depois embaixo, desse livro, se chama Quietinho é Feito um Sapo. Esse é um livro que ensina várias técnicas de meditação, eu super recomendo, e várias brincadeiras, na verdade, não são técnicas de meditação. Só que já no site da internet, eles têm várias atividades para se ouvir gratuitas, então não precisa nem comprar o livro. Agora, no começo das férias, tem umas 10 atividades gratuitas, e atividades por faixa etária. Então, tem de 7 a 12 anos, que é, por exemplo, Quietinho Feito um Sapo. E já para os menorzinhos, tem uma outra meditação, que é para baixo de 5 anos, que eu acho que é o sapinho. E aí ela vai indicando as faixas, a faixa etária, e vai tendo atividades de relaxamento para fazer com a criança. Ela vai usando relaxamentos induzidos mesmo. E é super gostoso de fazer, meus filhos gostam bastante. Essa aqui é uma dica de ouro. Super recomendo. Que é Quietinho Feito um Sapo. E eles gostam por causa de bichinho, né? Então, as habilidades socioemocionais são esses dois grandes pilares que a gente realmente trabalha. Atividade física, alimentação saudável, higiene do sono e mais todas as habilidades socioemocionais. Acho que vale a pena a gente colocar que nas férias a gente sempre fica com um pouco mais relax, mas é importante mesmo dentro desse espírito mais relaxado, das atividades, não ter horário para fazer as coisas, manter um ritmo, né? O ritmo é aquele embalo da música que é gostoso. Então, quebra, não toma banho todo dia no mesmo horário, mas quase todos os dias tem a sua rotina para fazer, almoça, ou toma um lanche, sempre um horário aproximado, variando um dia ou outro. Isso ajuda muito a criança também a se autorregular. E lembrando, quanto mais tempo ao ar livre, com um único teto sendo o céu, é melhor para a criança e para nós também, mas principalmente para a criança até os 7 anos. Aqui vão umas fotos. Alô? Tá tudo bem o som, gente? Que está um ruído aqui. Espera só um momentinho. Só um momentinho que eu tô com algum problema. Alguém tá entrando?
Alguém está entrando na tela indevidamente. Não sei o que aconteceu. Voltou ao normal, gente? Eu acho que voltou. Acho que para mim, pelo menos, está tudo ok. Me dá um toque, gente, se está tudo ok. Só um momentinho, gente. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu descubro o que aconteceu. Bom, acho que agora está tudo ok. Bom, vamos continuar. Aqui essa foto, essa imagem, gente, é são das crianças dos trabalhos que eu fiz, né, com algumas crianças, né, então, aqui o dado da atenção aos sentimentos, eles jogam e aí eles encenam o sentimento. A respiração canudinho, essa eu vou contar para vocês. Tem duas técnicas também que as crianças amam para treinar a respiração e se acalmar. Uma é respiração canudinho, você pega um copo grande, preferencialmente, coloca um pouquinho de água, e o objetivo, as crianças geralmente gostam, você coloca um canudinho, elas gostam de assoprar para fazer um monte de bolhas bem grandes, é essa tendência natural. Só que o desafio aí é fazer bolhas pequenininhas até não sair bolha nenhuma, e ir soltando o ar. Isso é super, super difícil. Até para nós, recomendo vocês fazerem primeiro antes de falar, antes de pedir para eles, e vocês vão se divertir pra caramba. Ótimo, Grazi, está confirmando que voltou, tá vendo a minha tela, a tela das fotos, certo? Ótimo, é isso mesmo. Aí, uma outra técnica também de respiração que tem, principalmente que tá friozinho agora, é você acender uma vela, colocar na frente da criança e falar para ela soltar o ar, mas não pode apagar a vela. Para não apagar a vela, ela tem que soltar o ar bem devagarzinho. Você coloca a vela próxima, né? E ela tem que soltar o ar bem devagarzinho. A chama da vela, ela vai se curvar, mas não vai apagar. Aí significa que ela está começando a desenvolver o controle da respiração e até o próprio domínio do corpo. É uma brincadeira bem bacana. Outras atividades que a gente trabalha, que hoje vou acabar não entrando, não vai dar para a gente detalhar, são trabalhar as ideias que ajudam e as ideias que não ajudam. Por exemplo, antes de fazer essa live, minha primeira live, estava morrendo de medo. Eu poderia parar e pensar, falar, não vou fazer, não vai ninguém assistir, ninguém vai vir. Ai, meu Deus, isso é desafiante, eu não domino a tecnologia. Ai, o que eu faço agora? Poderia ter ficado assim e ter desistido, ter cancelado. Né? Então, isso são ideias disfuncionais que a gente fala, ou seja, ideias que não ajudam. É o que para as crianças, a gente usa a analogia de um farol e fala que são os pensamentos vermelhos. Aí como transformar esses pensamentos vermelhos para pensamentos verdes? Então, a gente tem técnicas de ensinar as crianças a se auto-perguntarem algumas coisas para se transformar em pensamentos verdes. Né? No meu caso, Sandra, você está com medo, mas você já não fez apresentações antes? Já. Você não fez apresentações para plateias grandes? Já. Qual a diferença? E você não fez bem, não gostou, não se deu bem? Sim. Então, só mudou a tecnologia, só mudou o meio. Isso já dá uma acalmada, porque você já se encontra as suas fortalezas internas e consegue seguir para o desafio com um medo, sim, aquela ansiedade, aquele medo benéfico que todos nós precisamos ter em situações novas, mas controlado. Outra atividade é gerar soluções. Então, como a gente faz um plano passo a passo para, por exemplo, dormir na casa da vovó. A criança não está indo dormir, não consegue dormir na casa da vovó ou da titia. Então, como a gente vai fazer um plano passo a passo para essa criança ir dormir? Então, ela vai desenhar esse plano em uns 4 ou 5 passos. Né? E a cada passo, ela pode ter uma recompensa por ter conquistado. Uma recompensa, geralmente, uma atividade familiar gostosa. É isso que a gente estimula. E aí já está muito relacionado com orgulhar-se do trabalho. Afinal de contas, eu tive êxito. Eu fiz um bom trabalho. Né? Então, ensinar as crianças também se auto-reconhecer para não precisar da aprovação dos outros, que eu acho muito importante na nossa cultura, né? E principalmente nessa cultura das mídias sociais, que a gente fica esperando os likes, as curtidas, ou seja, a gente fica esperando muitas vezes as aprovações dos outros. A gente não pode depender disso para estar feliz. A
A gente pode curtir isso, sim, que é legal, ser aceito, ser aprovado, mas não depender disso. Acho que essa é uma grande diferença. E a gente precisa ensinar essa geração agora desde cedo. E uma outra trabalho que a gente faz é trabalho em equipe, em time, ou seja, trabalhar com redes de apoio. Né? Saber que eu posso pedir ajuda para a mamãe, para o papai, né? Pode pedir ajuda para um tio, até para um amigo que sabe uma atividade que ele não sabe, por exemplo. Nessa atividade da foto, não sei se vocês conseguem ver, eles estão com uns palitinhos. Essa é uma outra atividade legal que vocês podem fazer. Palitinho de sorvete custa acho que R$2 um pacote com 100, gente. Você escolhe imagens, se as crianças gostam da internet, imprime, passa a cola Prit e cola os palitinhos atrás. Corta com estilete, deixa secar, né? Corta com estilete o papel, vira, na verdade, um quebra-cabeça horizontal. Só que, em vez de fazer com uma imagem só, que ficaria fácil, você mistura umas 4 imagens, mistura todos os palitinhos juntos, eles têm que conseguir montar. Só que, para conseguir montar, eles têm que fazer um plano, de certa forma, passo a passo. A primeira coisa é deixar todos os palitinhos virados, né, para conseguir ver as imagens. A segunda é separar imagens semelhantes. Aí a terceira, e começando a encaixar. E aí eles trabalham em conjunto. Isso é uma atividade bem bacana, simples e bacana. Gente, tá tudo tranquilo? O som tá ok? Tá? Bom. Aqui as outras atividades que a gente faz foi, na verdade, a questão de alimentação saudável, que realmente a gente trabalha. A meditação, essa meditação a gente costuma fazer no final, quando as crianças deitam, a gente coloca uma bolinha na barriga delas, para elas fazerem com que essa bolinha suba e desça de acordo com a respiração. Então, com isso, ela treina a respiração, que a gente chama da barriga mesmo, né? Que é para ela ter a respiração mais profunda. E elas gostam porque elas sentem a bolinha levantando, ou um bichinho de pelúcia também dá muito em casa. Isso é algo fácil para vocês fazerem em casa também. E se você coloca aí, a dica, como desafio para a criança, aí ela quer fazer. Se você falar que é meditação, ela não vai querer fazer. Mas se falar que é um desafio, que é difícil, que quer ver se ela consegue, eles vão embarcar assim, ó, fácil, fácil. Tá? Em geral, o trabalho que a gente faz, como funciona? Tem um encontro inicial com os cuidadores, geralmente com pais, familiares, ou outros profissionais envolvidos com a vida das crianças, né, para discutir o método do trabalho e a palestra informativa. Depois a gente faz 10 encontros em grupo, esses encontros de 100 minutos, ou 5 encontros de mais ou menos 150 minutos, 2 horas e meia. É o que a gente vai fazer agora. A partir de segunda-feira a gente começa com os adolescentes. Né? O encontro será das 3 às 5h30. E vão ser 5 encontros, porque a gente está no período de férias, quis usar as férias, então por isso que ele é encontro dobrado. No meio dos encontros, a gente tem, ou seja, no caso de 10 sessões, depois de 5 encontros, e no caso de 2 ou 3 encontros, quando é 5, a gente faz um encontro novamente com os pais, tá? Para discussão e conversa sobre o ambiente familiar e famílias resilientes, né? Como vocês podem trabalhar isso em casa. Além disso, a gente tem 2 encontros de reforço dessas habilidades. Então, após um mês que terminou os encontros e após 2 meses do 10º encontro, a gente faz uma nova encontro para revisar todos os processos e ver o quanto, na verdade, as crianças conseguiram aplicar no dia a dia delas o que elas aprenderam. E a gente faz um processo de avaliação antes das crianças começarem. Eu até falei hoje com a Josi que eu ia mandar o formulário para ela preencher. No final, depois das 5 ou 10 sessões, e depois também do último encontro de reforço, para ver como que evoluiu toda essa participação no programa. Tá? E esse programa, a gente faz ele para diferentes faixas etárias, né? A gente tem para crianças pré-escolares, né, que estão no início dessa escolarização. A gente tem os amigos para a vida, que é exatamente no ensino fundamental, são as crianças de 8 anos até 11, e os meus amigos, que é o programa de resiliência,
dos 12 até os 17. Os 17, a gente dá sempre uma conversada para ver qual a maturidade que está essa criança. Se formar um grupo de 16, 17 maduro, a gente deixa junto. Se caso essa criança de 17, adolescente de 17, ele já está muito focado no mundo adulto, a gente faz um programa junto com os adultos, ou os jovens adultos por volta de 20 e 21 anos. Que daí o programa até muda de nome, é um programa vida. Bem semelhante a esse, mas o programa de adultos, ele segue um pouquinho diferente, temos suas adaptações. Tá? Eu acho que é importante eu falar, né, que esse é um programa de acreditação internacional, tá? É o único programa recomendado pela Organização Mundial de Saúde desde 2004, tá? Ele está nos institutos de medicinas internacionais americano desde 2009, tá? E também tem um outro instituto que ele faz avaliações com base em evidência científica, né, nos Estados Unidos, um instituto muito sério, que é esse NREPP, que ele está também aprovado desde 2012. Tá? Então, para você ter uma ideia, 900 mil crianças e adolescentes já passaram por esse programa. É um programa implementado em escolas e institutos de saúde em mais de 20 países. Tá? E também ele está no sistema educacional do México, da Austrália, do Canadá, Inglaterra. Só para vocês darem uma olhada, são 27 países que utilizam o método Friends, tá? Incluindo a implementação por governos, escolas e também projetos de pesquisa. É um programa que já está bem consolidado, tem mais de 20 anos de pesquisa em cima dele. Por isso que eu acabei optando por trabalhar com essa metodologia, porque realmente é algo que já tem uma larga experiência e comprovação de resultados. Tá? E não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, já dizia Charles Darwin. Gente, por hoje é isso que realmente eu queria passar para vocês. Deixa eu voltar aqui para minha imagem. Essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Queria saber se vocês têm dúvida, o que vocês acharam, se contribuiu, se agregou. Josi, te deixei mais confuso ou clarificou mais? Né? Eu acho que realmente, eu pretendo fazer agora algumas atividades relacionadas a isso, passando materiais, porque realmente é algo que eu tenho me aprofundado. Por exemplo, quem tiver interesse em entender um pouquinho o que é esperado de desenvolvimento emocional para cada faixa etária, desde o nascimento até os 20 anos, eu estou preparando um infográfico. É só mandar uma mensagem para mim, mandar o e-mail que eu encaminho, tá? Isso eu vou estar encaminhando por e-mail para vocês, para quem tiver interesse, para mostrar também a importância do desenvolvimento emocional. A gente fica, enquanto mãe, enquanto pai, fica muito preocupado com o desenvolvimento físico, na verdade, muitas vezes cognitivo dos nossos filhos. Então, se preocupa se o peso está no momento certo, se a altura está também com o desenvolvimento correto, se está andando na idade certa, se começou a falar, se está trocando as letras, né? Uma série de coisas de coordenação motora, a gente sempre está preocupado. Porém, com o desenvolvimento emocional é algo que, pelo menos quando os meus eram pequenos, eu tive pouco acesso a essa informação. Então, até mesmo por uma necessidade pessoal, que eu mesma tive, eu decidi começar a estudar e compartilhar também isso, e acabei entrando nesse mundo maravilhoso, que é da psicologia e desenvolvimento socioemocional. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, tá aqui. Ah, Clarice também entrou, que legal, Clarice. Que bom, Josi, que você entendeu melhor. Depois a gente conversa pessoalmente melhor também, viu, Josi? Então, pessoal, se tem alguma dúvida, gostaria de assistir, de que eu esclarecesse alguma coisa. Espero que tenha sido útil as dicas que eu passei, né, de algumas brincadeiras. Quem quiser saber um pouco mais, quiser conversar,
tá? Me acha nas redes sociais, né? Tô com a página no Facebook, que é o Ser Pai e Ser Mãe, tá? Também tô com Ser Pai e Ser Mãe no Instagram. E tem o meu e-mail, que vocês podem também me acessar, que é o sandraquero, @casamagica.net.br. Tá aqui abaixo, vai ficar abaixo do vídeo, do link de acesso. Esse vídeo vai ficar gravado também, se vocês quiserem passar para alguém, fiquem à vontade. E só entrar em contato comigo, que eu passo mais informações, e a gente vai conversando sobre essas questões de desenvolvimento emocional, que é algo que me apaixona muito, tá? Uma boa noite, pessoal. Acho que vou encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Que bom, Elzira, que você gostou. Grazi, fico contente que vocês gostaram, tá? Que bom, Josi, que valeu. Bom, pessoal, desejo boa noite a todos. Obrigado pela participação. A gente chegou aqui para a primeira live a 20 pessoas, se eu não me engano. Para mim, fiquei muito feliz, tá? Gratidão imensa por todos vocês que participaram aqui dessa primeira live. Esse momento histórico da minha vida. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite.